Justiça determina que escolas de Penedo exijam comprovante de vacinação dos alunos. Só a vacina pode nos levar ao fim, superar essa pandemia, né? Entenda como alugar um imóvel por temporada com segurança. Primeiro, se certificar se o imóvel existe, depois ver o que é que está sendo contratado. E ainda, na entrevista desta semana, vamos tratar de medidas cautelares. O Em Dia com a Justiça está no ar. Olá! O juiz Eduardo Nobre, da comarca de Penedo, determinou que as escolas públicas e privadas do município exijam comprovante de vacinação dos alunos matriculados. O magistrado enfatizou que sua decisão foi embasada na ciência e visa proteger a comunidade escolar contra o coronavírus. O juiz José Eduardo Nobre, titular da primeira vara cível e da infância e juventude da comarca de Penedo, determinou no dia 17 deste mês que as escolas públicas e privadas do município de Penedo solicitem aos pais e responsáveis o comprovante de vacinação contra a Covid-19 dos alunos matriculados. Essa decisão foi tema de uma coletiva de imprensa realizada através de uma live no YouTube e que contou ainda com a participação de representantes da Prefeitura de Penedo, Câmara Municipal de Penedo e Conselho Tutelar. Durante sua fala, o magistrado destacou que a recusa ou omissão da apresentação do documento deve ser noticiada imediatamente à Justiça e ao Conselho Tutelar, para que sejam adotadas as medidas cabíveis, mas não impede que o aluno frequente a escola. O pai e a mãe vai ter que vir a minha presença em audiência, né, para justificar por que não está aplicando e vacinando seu filho. Pode ter uma justificativa médica, olha, meu filho não pode por isso, aquilo, outro, é imunossuprimido, eu não sei, eu não sou médico. Vou submeter esse atestado a uma junta médica, para poder decidir de forma segura. Os que pensam que não vão se vacinar porque estarem convencidos por essas teorias conspiratórias, por essa máquina de mentiras, né? Primeiro, a gente vai fazer a abordagem, vai tentar se convencer da necessidade de vacinação, da importância, da segurança, né? Havendo resistência terminativa por parte do pai e da mãe, né? Infelizmente o que vai restar é a lei, né? E a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, traz tudo que o juiz da infância e juventude pode e deve fazer para tanto, né? Aplicando as medidas de proteção para garantir a saúde e a segurança da criança e também, como eu disse agora há pouco, de todo o ambiente escolar. O juiz falou ainda sobre a importância da vacinação e sobre a luta contra as fake news. A vacina é consenso científico mundial, né? Todas as instituições de saúde sérias do mundo estão aprovando vacinas, estão imunizando milhões de pessoas ao redor do mundo, né? Com segurança, com eficácia, né? Graças a Deus, hoje nós temos um número de mortes muito menor, graças à vacina, não é graças a outro remédio, né? Só a vacina pode nos levar ao fim, superar essa pandemia, né? Em qualquer época do ano, alugar um imóvel por temporada pode ser uma boa oportunidade de garantir privacidade no descanso com a família. Mas para que esse negócio não vire uma dor de cabeça, é preciso estar atento a alguns pontos importantes antes de alugar. Janeiro é mês de férias. Quem não quer aproveitar essa folga em pleno verão para curtir as águas cristalinas das praias de Maceió? E na hora de escolher onde ficar, muita gente prefere os aluguéis por temporada, mas essa modalidade de hospedagem requer muita atenção e cuidado, como orienta a juíza Maria Verônica, do primeiro juizado da capital. Primeiro, se certificar se o imóvel existe, depois ver o que é que está sendo contratado. Ver se o contrato diz quais são as normas, quais são as regras, quais são as proibições que aquele condomínio determina para o aluguel de temporada, se o imóvel realmente pode ser alugado para a temporada, não é? E quais são, e como é o disciplinamento na área comum, nas áreas comuns. Isso é muito importante.
Quem vai colocar sua casa ou seu apartamento em plataformas de aluguel por temporada deve ficar atento ao que diz o regimento interno do condomínio. O advogado especialista em direito imobiliário, Antony Lima, orienta os proprietários a, antes de disponibilizar o imóvel para locação, verificar se o condomínio permite esse tipo de negócio. Havendo essa permissão, ele tem que deixar expressamente consignado junto à portaria daquele edifício ou daquele condomínio horizontal que seja, a relação das pessoas que irá frequentar o seu imóvel e o tempo de permanência que ficará disponível aquele imóvel para locação por temporada. E não vale deixar esse acordo só em conversa de WhatsApp, não. O contrato de aluguel devidamente formalizado representa uma segurança jurídica, tanto para o proprietário como para o inquilino, e evita que a diversão e a grana extra acabe em dor de cabeça. Para elaborar um contrato de locação por temporária, tem que ser estabelecido todas as regras, inclusive as regras internas do condomínio devem ser fornecidas ao locador, para que ele tenha ciência do horário de permissão de uso de música, de recebimento até de uma visita naquela localidade onde ele está alugando por temporada, do tempo do silêncio. Além disso, o proprietário deve também estabelecer no contrato o valor pelo qual ele está fazendo aquele aluguel por temporada e o tempo em que ele será alocado. Então isso é uma garantia para o proprietário de que a ciência do locatário está em relação ao prazo estabelecido e ao tempo limite para aquela locação. Esta semana, o Em Dia com a Justiça mostra uma entrevista com o juiz André Avancini sobre medidas cautelares. Você certamente já ouviu falar sobre elas e, se ainda não ouviu, vai entender agora como essas medidas são aplicadas, quais são elas e qual a sua importância. Vamos acompanhar. Medidas cautelares são medidas que substituem a prisão. Em regra, de uma forma bem simples, bem didática, seriam isso. Até 2011, o nosso Código de Processo Penal previa a prisão como uma regra. Ou a pessoa estava solta ou estava presa. A partir de 2011, foi estipulado medidas outras que não a prisão, que a prisão passou, na verdade, a ser uma exceção e não mais a regra. Então, essas medidas cautelares são imposições estabelecidas na lei que tem por objetivo evitar esse desencarceramento, né, de substituir a prisão de uma pessoa que é processada por outras medidas que poderiam, de certa forma, resguardar a integridade do processo, da prova, enfim, o interesse da justiça. E quais são essas medidas? Bom, o Código de Processo Penal estabelece no artigo 319 9 medidas cautelares. Eu vou explicar as principais. A primeira delas, pode ser um substitutivo da prisão, é a obrigação da pessoa comparecer periodicamente ao juiz em que ele está respondendo o processo. Isso gera uma vinculação daquela pessoa que está sendo processada com o juízo, com o fórum, para ele ter que comparecer, enfim, vai ter ciência de todos os atos do processo naquele momento. A segunda medida cautelar, que é interessante, é o afastamento de determinados locais. Por exemplo, uma pessoa que é presa eventualmente com uma briga em estádio de futebol. Você pode, eventualmente, proibir que ele frequente estádio de futebol. Ou uma pessoa que foi presa tentando entrar com droga no presídio. Você pode proibir que ela frequente o sistema prisional, caso solta. Uma outra medida cautelar, o afastamento de pessoas. Você pode determinar, em determinada situação de um crime com violência praticado contra alguém, que a proibição de qualquer tipo de contato daquela pessoa com as testemunhas ou com a própria vítima. Temos ainda a tornozeleira eletrônica, que foi a grande inovação que a lei trouxe, que tem por objetivo monitorar aquela pessoa, né, no seu cotidiano, nos horários, os locais, né, também. Isso, justamente. Você acompanha par e passo onde a pessoa está. O acompanhamento é feito online, né? O sistema, a tornozeleira aponta, você geralmente estabelece o raio onde a pessoa pode frequentar, que pode ser a rua, a cidade, o estado mesmo, e você define o raio e o sistema monitora onde aquela pessoa tem que respeitar aqueles limites impostos. A medida cautelar, é possível afirmar que ela garante mais dignidade ao preso, já que ele não precisaria necessariamente ficar preso ou encarcerado? Perfeito, a sua conclusão está correta. A prisão, como última, a medida mais extrema, ela só é necessária, que naturalmente nós sabemos a realidade do sistema carcerário, sabemos que muitas vezes os presídios não têm as condições adequadas. Então, se aquela pessoa, aquele processado,
tiver condições de, por outros meios que não a prisão, responder o seu processo, naturalmente é muito melhor para ele e para o Estado de modo geral, porque não precisa ter a necessidade de manter a pessoa detida, que tem um custo, enfim. Então, naturalmente, isso leva a essa ideia de uma dignidade maior, tanto para o preso, e tem a vantagem para o Estado também, porque é menos uma pessoa que vai ser custodiada. Todos os processos, a medida cautelar cabe para todos os processos ou alguns casos não? Depende da situação e depende do crime que foi cometido? A priori, em regra, cabe em qualquer processo penal a imposição de medidas cautelares. A pedra de toque é definir. A prisão, a regra é a liberdade, a regra geral é essa. Caso a pessoa não possa ser solta porque há algum risco à integridade da prova, do processo, ou qualquer coisa que não recomende, eventual reiteração criminosa, aquela pessoa que conta mais, eventualmente, para evitar que aconteça esse malefício ao processo ou, enfim, à sociedade, pode ser impostas medidas, né, que evitariam o encarceramento. Então, existe uma gradação, né? A regra é a liberdade, caso não possa ficar solto, cautelares e só em último caso a prisão. No caso de descumprimento dessas medidas, a prisão é garantida, é certo? Assim, se descumpriu, volta para o sistema prisional automaticamente? Naturalmente tem que ser analisado pontualmente caso a caso, mas a princípio, quando há o descumprimento de medida cautelar, a prisão é uma medida que é ponderada, sim. Não vou dizer que é automática, mas há uma grande chance de haver um decreto prisional por descumprimento, porque se a pessoa demonstrou que não tem condições de permanecer solta cumprindo cautelares, naturalmente a prisão é uma medida que merece ser aplicada eventualmente no caso concreto. O Em Dia com a Justiça termina por aqui. Para saber mais notícias do Poder Judiciário de Alagoas, acesse o nosso portal, inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga o TJL no Instagram e no Facebook. A gente se encontra no próximo programa. Tchau!